Bom dia, meus amores! E que dia é hoje? Hoje é sexta-feira, Papai. não é? Se hoje estivéssemos na quadra, sempre falo isso, né? Que a Gabi está perguntando e certamente vocês respondendo aí com grande alegria. Pois é, chegamos aí ao final da nossa semana bem produtiva, né? Estamos com um pezinho aí no final de semana, no final da nossa semana, né? Um final de semana aí de paz, tranquilos, protegidos, abençoados, tá? Que Deus, Papai do Céu, continue abençoando cada um de nós, nossa família, né? Nos enchendo com saúde, nos imunizando, né? E aproveitando aí o aconchego, né? Da nossa família, que é tão importante, certo? Olha só, hoje nós temos as nossas aulinhas extras, né? Consequentemente, no meio dela, nós temos a aula de geografia mais uma apresentação para o dia do folclore, né? Passamos uma semana esperando aí, trabalhando esse momento, né? Esperando para a gente fazer essa culminância, que é hoje, sexta-feira. E amanhã, né, é comemorado essa manifestação cultural, né? No dia 22 de agosto. Né? E a gente, enquanto escola, enquanto estudante, a gente tem essa oportunidade de estar vivenciando, né? Essa prática, vivenciando essa cultura, essa manifestação, como eu falei, manifestação cultural, né? Através de ritmos, de dança, de lendas, que foi o escolhido aqui para nossa salinha, né? A gente vai fazer também um compartilhamento aí de lendas. Eu combinei com a professora do 5º ano, a tia Cris, para que vocês, os vídeos de vocês, cheguem até as crianças do 5º ano e as crianças do 5º ano recebam os vídeos de vocês, tá certo? E como a gente faz, né? A gente não vai na sala dos amiguinhos, né? Compartilhar o nosso conhecimento sobre o folclore, como não é possível a gente transitar presencialmente, né? Vamos estar transitando aí virtualmente, vê que massa, tá certo? Então, se liga aí, vamos para a salinha virtual, chama os amiguinhos para aquele que ainda está dormindo e vamos para a nossa sala virtual depois da aula, tá? Preste atenção na aulinha, que está muito simples, muito gostosa, é tudo aquilo que a gente já vem vivenciando dentro dentro de geografia, dos nossos conteúdos de geografia, e hoje não vai ser diferente, tá? Teve aí as variações climáticas. Já comecei a escutar um barulhinho aqui de chuva. E agora o assunto, a abertura de hoje são teve as alterações climáticas. E a de hoje é o aquecimento global. Lembra daquele globo, aquela bola que levamos para nossa salinha online, né? E também ele vai trazer o efeito estufa. Duas coisas tem a ver, tá interligado, tem super a ver. Está extremamente interligado. Esse aquecimento global, quando a gente fala aquecimento global, o que é que remete aí na tua cabeça? O que é que remete aí no teu pensamento? O que é que te traz? O que é que te lembra? Aquecimento global, já tô vendo um globo aí super aquecido, né? Um planeta aí aquecido, né? Então, como é que ele aquece? Por que que ele aquece? Quais são as consequências negativas desse aquecimento? Tudo isso a gente vai estar vendo na nossa aulinha de hoje. E ele traz outro assunto, é um 2 em 1, o efeito estufa. Consequentemente, vai haver um efeito estufa, esse aquecimento? E o que é efeito estufa? Tudo isso nós vamos desvendar também na nossa aula de hoje, tá? Então, esse efeito estufa nada mais é do que um fenômeno que ocorre aí dessa variação, né, de temperatura e também de gases, né? Vamos imaginar, todo mundo já sabe lá, né? Nós temos aqui a superfície. Deixa eu pegar melhor, né? Hoje eu trouxe diferente. Trouxe uma bola de futebol para representar a superfície, o planeta Terra e aqui em volta toda a nossa superfície terrestre, certo? O dono da bola já está aqui de olho. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui a radiação solar, a gente tem o Sol, vou pegar um objeto aqui para ser o Sol,
certo? Então, a gente tem o Sol, ele tá, né, passando aí, transmitindo aí a radiação solar, e dentro desse planeta estamos nós, com as nossas fábricas, com os nossos carros, com os nossos poluentes, né, com os sprays, com tudo. Então, cada vez mais, esse excesso, né, de poluentes, ele vai formando uma camada, né? E essa camada na superfície, na atmosfera, né, ela vai ficando prejudicial ao quê? A camada de ozônio, que é o protetor solar da Terra, né? Ele vai ficando fino, consequentemente, pode acontecer o quê? Um aprofundamento, né? Eles chamam aí um buraco na camada de ozônio. Certo. E agora, e o efeito estufa, onde é que chega? Então, dentro dessa superfície está lá as fábricas, emanando lá os gases poluentes, né? Vem um reflexo da luminosidade da ultravioleta do Sol. Então, assim, existe não tem sol aqui. Tá vendo que não tem Sol na Lua? Não tem Sol, é só um faz de conta que é um planeta Terra. Faz de conta que é um planeta Terra, entendeu? Não é que é. Então, existe como se fosse agora um encontro, né, da luminosidade do raio, né, com os gases daqui. Então, e o planeta tá aqui, certo? Como se fosse assim, ó. A luminosidade com os gases que tem. Então, eles vão comprimindo, né? Não é que o planeta vai ficar achatado, não. Então, os gases, os poluentes, mais a luminosidade que não consegue fazer, digamos, o efeito normal dela, ela bate na superfície e volta junto com esses poluentes que estão sendo emanados, que estão sendo ejetados por nós, né? Pela nossa ação, né, humana. Então, o que é que acontece? Ele volta mais quente ainda. Então, o planeta, eu vejo, na minha concepção, é como se ele estivesse dentro de um bloquinho, dentro de uma caixinha de vidro e cada vez mais abafado. Então, esse superaquecimento global, ele vem desse resultado. Esse efeito estufa vem desse resultado. Não sei se vocês já ouviram falar, as pessoas quando estão num lugar abafado, parece uma estufa, ai que calor. É justamente essa compressão aí dos gases com a luminosidade ultravioleta do Sol, né? Que ele vai, porém quando ele volta, né? Que ele retorna cada vez mais quente, tá certo? E tudo isso nada mais é do que tudo que a gente já vem observando, tudo que a gente já vem comentando nas nossas aulas, na nossa aprendizagem, que tudo depende da nossa ação, né? Tudo depende do nosso cuidado, do nosso olhar. Depende de mim, depende de você. Não só depende do vizinho. Porque eu faço, o vizinho não faz. Cada um faz a sua parte, né? Porque um pouquinho daqui, um pouquinho do outro, quando a gente junta no montante, já faz um grande resultado. E eu trouxe até uma reflexão, um questionamento na aula passada. Essa questão do isolamento, essa questão da quarentena, né, de estarmos em casa, mais em casa, isso trouxe benefícios tanto para a gente, né, quanto para o mundo, né, quanto para o planeta. Então a gente vê aí, volta e meia a gente vê nas reportagens da televisão, os animais, né, transitando, né, se sentindo livres, né? A gente menos problemas respiratórios, né? A gente não está exposto, né? A gente está exposto a um vírus, mas não estamos expostos a esses poluentes, né? Então a gente vê aí menos alergia, menos problemas, né, respiratórios, né, pulmonares, justamente. Então assim, foi um mal que, se a gente reparar direitinho, trouxe benefício, né, também, digamos assim, né, em algumas situações, né, em algumas situações a gente pode pensar na questão positiva, né, claro que tem toda a questão psicológica, estamos há muito tempo, né, sem contato com outras pessoas, né, sem estar à exposição a movimentos, né,
a nossa vida social, que é necessário, que é importante, né? É necessário, mas é importante o ser humano manter isso. Claro que tem outros malefícios, né? Mas se a gente for pensar nessa perspectiva, ela foi positiva sim, né? Consequentemente, menos carros nas ruas, né? As pessoas não, né, evitando. Então, tudo isso aí a gente pode repensar como, né, algo favorável aí para o planeta, tá certo? E a nossa aulinha, eu quero que vocês coloquem a página 133, a data de hoje é dia 21 de agosto, 2108/20, aula remota, né? E ele traz aí o tema, o aquecimento global e o efeito estufa, certo? Aí ele traz logo de cara, o que é efeito estufa? É um fenômeno, né, que vai aumentar essa temperatura na Terra, que ocorre devido à retenção, né, do calor causado pelo acúmulo de certos gases, alguns são dióxido de carbono e gás metano na atmosfera. Então, eles ficam ali presos, né, nos gases ali nas nuvens, e quando vem a radiação que bate na superfície, que volta, ele arrasta aí esses gases poluentes junto com ele, né? Consequentemente, nós sentimos aqui mais abafado, consequentemente, nós sofremos mais, né, questões de saúde, e consequentemente, quando ele volta novamente, volta em forma de chuva ácida, corrosiva, extremamente poluente essa chuva. A tia Carol já falou em aulas passadas. Tem gente que fica assim, ó, com a língua do lado de fora esperando engolir chuva. Tem que se ligar que a água da chuva é suja, certo? Porque ela retém o que tem na superfície e volta aí, se acumula nas nuvens e volta em forma de gotinhas de chuva, né? Ou uma chuva aí forte. Então, vamos lá. Os raios do sol refletem sobre a superfície, olha aí que eu falei, que absorve boa parte dessa radiação e reflete com outra porção, né? Dos raios refletidos aos que passam de volta através da atmosfera e aqueles que permanecem retidos na superfície. Que é esse que vai ocasionar, esses que ficam retidos na superfície, esse que vai ocasionar o efeito estufa. Observe a imagem. Aí ele traz uma imagem da superfície aqui, né, do planeta. Alguns raios, os raios vindo, outros ficando retidos na superfície e outros voltando, né? O efeito estufa tem um papel fundamental no nosso planeta. Sem ele, as temperaturas da Terra ficariam próximas a 0 graus Celsius, né? Seria extremamente frio e o planeta seria praticamente inabitável. Oxe, tia Carol, mas você começou a aula falando como algo negativo. De fato é, né? Tudo é uma questão de meio termo, né? Dependendo dos gases, quanto mais gases poluentes, né, for emitidos, maior será esse efeito estufa, né? Ele vai se revelar como um fator negativo aí pra gente, né? Essa camada de ozônio cada vez vai se tornar mais fina, né? Porém, quanto mais a gente renovar a gente cuidar desse ar atmosférico, mais ele vai voltar, quando ele bater na superfície, ele volta mais limpo, ele volta menos, né, prejudicial aí. Não digo puro, porque nada é puro, certo? Então, o problema é que o processo de industrialização e a poluição que vieram com ele, né, a modernização aí dos tempos, né, agravaram esse efeito estufa, tornando a Terra assim mais quente do que deveria, certo? Então ela passa aí desse meio termo que eu falei. Isso pode trazer consequências negativas ao nosso planeta. Observe a tabela abaixo. E aí ele traz os gases extremamente prejudiciais, né? Que ficam retidos aí, que são emanados aí por essas indústrias, por carro, por todos esse tipo de poluente. E ele traz os exemplos de onde saem esses gases. Os gases principais são dióxido de carbono, que é o gás carbônico,
o óxido nitroso, o ozônio, o CFC, o clorofluorcarboneto e o metano, certo? Esses 5 gases aí. Onde é que a gente encontra dióxido de carbono? Resultante do desmatamento e da queima de combustíveis fósseis, né? Os combustíveis aí como carvão, petróleo e derivados. Onde é que a gente acha esse óxido nitroso? Produzido pelo combustível da madeira, pela queima aí dessa madeira. E de combustíveis fósseis pela decomposição de fertilizantes químicos e por bactérias. O ozônio, que é originado da poluição dos solos, provocado pelas fábricas, refinarias de petróleo e por veículos. Onde é que a gente pode estar encontrando esse gás aí, CFC? São usados em aerosóis, motores de aviões, plásticos e solventes utilizados na indústria eletrônica. E onde é que a gente pode estar encontrando esse metano? Produzido por campos de arroz, pântanos, gado, decomposição da matéria orgânica, aterros sanitários e lixões, aquele mau cheiro aí de metano, certo? E aí a gente tem um gráfico com os principais gases poluentes lançados na atmosfera. O que mais tem lançado aí é o monóxido de carbono, certo? E o menos é o material particulado. Importante esse gráfico. E para finalizar, nós temos aí o aquecimento global. É um fenômeno climático de grande proporção que indica um aumento na temperatura média da superfície, aquilo que ele aguenta, que é suportável. As pesquisas apontam o ser humano como o principal responsável por essas altas temperaturas e emissões de poluentes que ocasionam o aumento do efeito estufa. Esse fenômeno vem acontecendo nos últimos 150 anos. O calor aumentado do planeta causa ressecamento da vegetação, que facilmente se transforma em material combustível de origem, pegando fogo e causando queimadas de origem natural. Olha aí, as queimadas aí na mata, né, na floresta. A fumaça e os gases expelidos nesses incêndios transformam-se em uma barreira para o resfriamento do ar. Então, ele suspenso, ele acaba formando uma barreira, né? Consequentemente, ao ultrapassa mais quente, né? Esse resfriamento aí não acontece aí de forma positiva. E o protocolo de Kyoto, que são os grupos, né, responsáveis pelas conferências dos representantes dos continentes, que são aqueles que vão cuidando, que vão traçando metas, que vão passando informações, né, para os cidadãos, para as pessoas. Esse protocolo vem para nos alertar, né? Até falei que a gente fez uma feira cultural, né, de Salve o Planeta, né? E a minha salinha ficou responsável por esse aquecimento global, esse efeito estufa, e tinha um grupinho que representava o grupo do protocolo de Kyoto, que nada mais é do que os representantes, né, que cuidam aí desse meio ambiente. Então, o protocolo de Kyoto foi resultado da terceira conferência das partes de convenções das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, realizadas no Japão em 1997. Após discussões que se estendiam desde 1990. A conferência reuniu 166 países para discutir providências em relação ao aquecimento global. O documento estabelece a redução das emissões de dióxido de carbono, CO2, que responde por 76% do total das emissões relacionadas ao aquecimento global, e outros gases de efeito estufa nos países mais industrializados. A gente tem principais causas do aquecimento global: aumento da liberação de gases que destrói a camada de ozônio. A gente tem o aumento da atividade do Sol durante os últimos anos, mais tempo prolongado aí, a gente vê aí, chega aí 5 horas, 6 horas, a gente continua vendo ainda, né, mais claro. Um uso excessivo das águas subterrâneas, né? O aumento de queimadas e desmatamentos que liberam gás carbônico na atmosfera, o aumento do consumo de energia, né?
A gente vê o aumento da produção industrial, que libera gases poluentes. Isso tudo causa o aquecimento global. E o que a gente pode estar fazendo para estar diminuindo esse aquecimento? Fazer secagem de roupas no ar natural, evitar secadoras de roupa eletrodoméstica, compra de produtos reciclados, né? Utilizar menos água quente, fazer manutenção regular do seu carro, se possível utilizá-lo menos, né? Limpar os filtros, manter a calibragem dos pneus, porque pneu velho vai liberando aí esse carbono, usar lâmpadas fluorescentes, evitar produtos com muita embalagem, né? Pensar globalmente, agir localmente, pensar no mundo todo e agir aqui, nesse local. Utilizar bolsas e sacolas recicláveis, comprar alimentos frescos, certo? Então, tudo isso vai estar te ajudando a diminuir o aquecimento aí global, tá certo? Então, vamos promover essa campanha aí de conscientização, tá? A gente vai praticar na página o nosso conhecimento na 136 até a 137, bem simplesinho, tá certo? Vamos reduzir aí esses gases poluentes, consequentemente, ele vai estar aí alterando o efeito estufa, né? E o aquecimento global mais forte. E é isso, vamos embora para nossa salinha virtual, que hoje tá cheia de coisa. Um beijo, meus amores, bom final de semana, viu?